Olá, pessoal. Eu escolhi para a nossa reflexão da tarde de hoje, no nosso estudo virtual, o tema Contratempos, que faz parte do livro Para Uso Diário, Psicografia de Raul Teixeira, pelo Espírito Joanes. O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 27, nos diz que, sem dúvida alguma, há leis naturais imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade vai grande distância. Isso nos diz que nós temos programações reencarnatórias, de acordo com a necessidade de cada um. Mas, aliado a isso, nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, nós podemos fazer alterações na nossa programação inicial de acordo com a nossa vontade. Muitas vezes, através do amor e de ações no bem, nós conseguimos aliviar muitas dessas dificuldades a que nós nos propomos. Mas também o contrário é verdadeiro. Pela nossa infantilidade, pela nossa falta de atenção, pelo nosso desprezo, nós podemos agravar os nossos débitos. Então, pensar que tudo está submetido à fatalidade não é verdade. Temos uma programação básica, mas o resto tudo pode ser alterado. Quem de nós já não experimentou uma frustração depois de algo que a gente tinha planejado com todo cuidado, como por exemplo uma viagem, e às vezes nós passamos meses organizando um acontecimento ou algo que nos daria muito prazer, que nós ansiamos muito, e de repente, por situações contrárias à nossa vontade, tudo aquilo é cancelado. Então é uma intempérie que nos impede de viajar, é um cancelamento de uma atividade que a gente participaria, é o impedimento de podermos fazer um lazer que a gente estava planejando, enfim, muitas coisas que de repente nos é impedido de participar, e aí nós ficamos extremamente frustrados, com raiva, com mágoa, uma sensação de perdedores, e nos colocamos muitas vezes numa situação íntima tão desagradável que achamos que somos as vítimas dos azares, que isso só acontece conosco, que imagina tudo que eu planejei, tudo que eu pedi, tudo que eu queria fazer e agora isso tudo cai por água abaixo. Procuramos achar os culpados, procuramos punir os culpados se nos for possível e esquecemos, né, que toda adversidade ela tem um objetivo, e se nós conseguirmos entender esse objetivo e tentarmos trabalhar em favor da harmonia própria, nós sairemos ganhando. Então, às vezes aquilo que a gente queria tanto não foi possível, talvez precise ser adiado um pouco mais, e vai ser adiado um pouco mais, e vai dar certo mais tarde. É só a gente ter paciência e saber esperar. E principalmente não perder o controle interno e não nos encharcarmos de raiva, que isso traz um grande prejuízo para a nossa existência. Se nós conseguirmos pensar com a mente tranquilizada sobre algo que perdemos ou que deixamos de participar, o que nos foi impedido, nós vamos conseguir fazer essa pergunta: mas o que é que eu perdi mesmo? Então, muitas vezes nós colocamos expectativas em cima de alguns acontecimentos e com a mente tranquilizada nós vamos conseguir ver que nós não tivemos uma perda tão grande assim. Eu, por exemplo, de repente não consegui viajar. Mas por quê?
Ah, porque deu um vendaval em determinado lugar. Ah, e o que aconteceu com as pessoas lá? Muitas pessoas perderam a casa, alguns perderam a vida, outros, né, tiveram as suas lavouras devastadas. E eu, o que aconteceu comigo? Ah, eu só perdi o voo. Ah, eu só perdi o voo. Então, o que é que eu perdi mesmo? Então, se a gente consegue se harmonizar, a gente consegue raciocinar sobre o que realmente é a perda. Então, se eu perdi o voo, é porque eu não era para, de repente, estar participando daquela situação, ou eu estaria lá numa situação muito difícil, né, se eu tivesse conseguido viajar. E não vamos nos esquecer que o estágio físico-moral do mundo, hoje, bastante inferiorizada, ele se torna propício para o desenvolvimento de vírus e bactérias. Então, o momento em que nós estamos vivendo e nós perguntamos, mas por que será que está acontecendo isso? Mas como um vírus tomando conta, mandando na nossa vida? E aí a gente esquece que nós temos um fator de contribuição aí com os nossos pensamentos. E é justamente os pensamentos de desânimo, os pensamentos de inconformação, eles fazem com que a esfera fluídica da Terra se torne pesada, se torne escura, se torne difícil. E é por isso que os vírus podem se aproveitar nesse momento. Então, a ideia sempre é manter a ideia positiva e sabermos que vamos, né, enfrentar as dificuldades que nos forem colocadas e que vamos conseguir dar a volta por cima mesmo e fazer sempre a pergunta, mas afinal, o que é que eu perdi mesmo? Se o Pai é a perfeição absoluta, as suas leis não poderiam deixar de refletir a sua perfeição. Então nós, na nossa inferioridade, queremos saber os porquês da divindade. Por que isso me aconteceu? Por que Deus permite? Como é que Deus pode ver isso acontecendo e não fazer nada? E na nossa inferioridade, nos nossos sentimentos, ainda tão mundanos, nós nos esquecemos de que quem está no comando é o Pai. E que tudo está nas mãos de Deus. E que nós estamos nas mãos de Deus. E se o Pai é infinitamente bom, Ele só haveria de querer aquilo que seja bom para as suas criaturas. Então essas perguntas que nós fazemos constantemente e que aparentemente não têm respostas, elas não deveriam se perder no vazio da dúvida. Porque afinal, se há confiança de que o Pai é perfeito e só quer o bem de todas as criaturas, há de ter um objetivo em tudo aquilo que nos acontece. O que nós recebemos sempre nessas adversidades é a oportunidade de treinar confiança e harmonia íntima em favor do próprio amadurecimento espiritual. Então as adversidades, elas têm esse objetivo: nos ensinar a sermos confiantes na bondade divina, a termos a certeza de que vamos superar todas as dificuldades e principalmente que estamos amparados em qualquer situação. E que na verdade, o que é que realmente de tão ruim está acontecendo? Diríamos, uma pandemia, existem muitas pessoas desencarnando, mas nós já paramos para pensar o que significa realmente a desencarnação para esses espíritos? Nós estamos aqui de passagem e o nosso fim é deixarmos essa terra quando a nossa tarefa aqui estiver cumprida. Então, nada mais é do que essa epidemia que nós estamos passando, instrumento divino para
levar para casa alguns dos seus filhos que, cumprindo com a sua missão na Terra, revoltam à pátria espiritual, que é o nosso verdadeiro lugar. E para finalizar o nosso estudo, eu compartilhei uma figura que eu recebi nas mídias sociais e que achei muito oportuno, quando pergunta como é que eu quero ser e estar durante a pandemia. Então, na primeira fase, que é a fase do medo, é aquela onde todos saem comprar coisas que não precisam, faz estoques de coisas que não vão precisar, ficam irritadas e vivem numa situação de angústia e de dificuldade íntima, porque realmente não tem controle em suas mãos sobre o que poderia acontecer. A segunda fase, que é a zona do aprendizado, é quando eu começo a ter um pouco de raciocínio sobre o que está acontecendo e começo a me conter sobre essas atitudes impensadas de sair comprando tudo que está pela frente e paro de consumir o que me causa dano, desde alimentos até notícias. E é quando a gente consegue fazer uma seleção do que é que realmente a gente vai ler. Porque muitas pessoas nessa fase do pânico, elas vão transferindo informações, muitas vezes sem nem checar se elas são verdadeiras ou não, e transferindo a situação de angústia em que elas se encontram com outras pessoas e fazendo com que outras pessoas também, ao ler e acreditar em determinadas notícias, se sintam também numa situação desconfortável. Então é importante que nessa fase onde a gente começa a raciocinar, a gente faça um corte nessas notícias, já que as pessoas que estão na fase do pânico não tiveram essa coragem de não passar para frente. Mas nós podemos não só não passar para frente, como também não lermos. E se lermos, não nos compactarmos com aquela situação. Não estarmos ligados naquelas informações desastrosas e conseguirmos nos manter calmos e equilibrados. E a terceira fase, que eu acredito que a gente vai conseguir logo logo, e é para onde a gente tem que trabalhar para chegar, é aquela em que eu encontro um propósito, ou seja, eu entendo que Deus está no comando e que existe um objetivo por trás disso tudo. Eu começo a pensar nos outros e deixo de pensar um pouco em mim. Então a minha dificuldade aqui é grande, mas há pessoas com muito maiores dificuldades e será que eu posso ajudá-las? E passo a agradecer tudo aquilo que eu recebi, tudo aquilo que eu conquistei, tudo aquilo que Deus permitiu que nesse momento eu tivesse. A família reunida, a saúde, a facilidade de me locomover, estarmos confortáveis na nossa casa com tudo que nós precisamos, e nós só temos a agradecer. Agradecer àqueles que estão empenhados, e há muitos, muitos empenhados, encarnados e desencarnados, para lidar com essa situação, para nos tirar dessa situação e viver o presente. Não há necessidade de vivermos acontecimentos que talvez não aconteçam. Então hoje eu estou bem, eu agradeço a Deus por tudo aquilo que eu tenho recebido, agradeço a Deus pela proteção, agradeço aos meus guias espirituais que nos acompanham sempre e que estão sempre prestes a nos dar bons conselhos e nos incentivar no enfrentamento das crises. E sigamos em frente, com muita fé e confiança no Pai.
porque nem tudo é fatalidade na nossa vida. A única fatalidade na nossa vida é progredirmos. E todas as dificuldades e os contratempos, eles têm esse objetivo, o nosso progresso, o nosso desenvolvimento moral. Muito obrigada a todos, que Deus nos ilumine.